Era o ano de 1887. Sinhazinha estava ao piano na sala de música da casa grande, tendo ao lado sua mucama, que parecia absolvida em pensamentos, talvez sonhando com a liberdade. Sinhazinha às vezes pensava sobre isso, mas só pensava. A um canto da sala, sua mãe com um bastidor bordava em puro linho o monograma da família. Sinhazinha largou o piano e foi até ela. O que fazes, mãezinha? Estou bordando um lençol. O que significam essas letras? Isto é um monograma, minha filha. Monograma é o entrelaçamento das letras iniciais de um nome, imprimindo-lhes uma marca. Ah, agora estou a entender. M de Manuel, F de Fernandes e S de Souza. Exatamente, Manuel Fernandes de Souza, o senhor meu marido. Satisfeita com a explicação, Sinhazinha voltou ao piano e começou a tocar uma valsa. De repente, ela parou, da janela avistou 2 olhos grandes e, assustados, a espiavam através da cerca. Olhou outra vez e não viu mais nada. De quem seriam aqueles olhos tão tristes e assustados? Por que fugiu? Depois de algum tempo, Sinhazinha voltou à sua valsa. E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Jari chegando para mais uma aula de literatura. Talvez você estava se perguntando o que o professor está lendo, né? Eu comecei a ler o primeiro capítulo aqui do Sonhos de Sinhazinha. Um livro fantástico, um livro que vai trazer uma história fabulosa, em que eu e você vamos agora estar lendo essa obra. Espero que você esteja com o seu livro, com o seu material, porque agora nós vamos falar um pouco sobre essa obra da autora Marta Serrano. Já pedi para que vocês lessem o primeiro e o segundo capítulo e eu vou agora trazer alguns pontos interessantes nesses 2 primeiros capítulos. Esse é um livro encantador, onde nós vamos conhecer a história dessa Sinhazinha e os dilemas em que ela percebe ao longo dos capítulos diante de tanta dificuldade em relação aos negros da época. Óbvio que essa discussão ela é mais ampla do que você possa imaginar e nós vamos fazer durante esse período. Leia o seu livro, marque o seu livro, comente sobre o seu livro e com certeza você vai entender coisas grandiosas sobre essa obra. Vem comigo e a gente vai agora entrar no mundo da literatura, trazendo essas informações sobre essa obra. Então vamos lá? Bem, eu trouxe aqui alguns pontos que são de fato importantíssimos para que a turma do 6º ano possa discutir sobre ele. Você sabia que para que a gente possa se tornar um leitor assíduo, ou seja, um leitor que conhece muito sobre livros e conhece da literatura, é importante que a gente leia. E quando a gente começa a ler uma obra, é interessante que você conheça sobre os personagens. É interessante que você conheça o enredo do livro. Um livro ele vai ter o começo, o meio e vai ter o ápice da história e depois a conclusão da obra. Então, durante o livro você vai ver momentos importantíssimos. Na introdução você vai perceber que os personagens começam a aparecer. Foi o que eu comecei a ler. No primeiro momento nós já vimos aqui a Sinhazinha, nós já vimos que ela estava no diálogo com a sua mãe, e ela já cita o seu pai na história, e de repente ela observa na janela e vê uns olhos, né? De quem são esses olhos? Óbvio que são de algum escravo que aparece naquele momento ali na fazenda, na casa grande. Então a gente já tem algumas informações importantes sobre essa obra. Então vamos lá falar um pouquinho. Então o que a gente percebe já nesses primeiros capítulos sobre os sonhos de Sinhazinha? Vamos lá. Relação negativa entre brancos e negros. Então o livro é um clássico que já apresenta essa relação conflituosa entre brancos e negros. Para isso você também pode encontrar outros livros ou série, novela que vão falar sobre isso. Um exemplo é a Escravizaura, né? Você pode estar procurando na internet e assistir um pouco sobre os capítulos desse filme, ou da série, ou da novela, depende de como foi dividido e aquilo que você vai encontrar. Também você pode encontrar alguns livros que vão falar sobre essa relação de época, já que o livro vai retratar uma história que acontece um ano de 1887, né, um ano em que está acontecendo esses fatos. A escravidão tem um ponto de destaque negativo, né, que é a submissão. Então, os escravos estão submissos
100% aos seus donos, né? A relação entre a sinhazinha e a mucama. O mais interessante nessa história é que há uma relação de respeito. Nos primeiros capítulos a gente já percebe isso, entre a sinhazinha e a mucama, né? E também entre todas as escravas que estão ali na cozinha da casa, que é um dos lugares onde se tem um bom número de mulheres trabalhando, né? Os homens já estão em outro serviço braçal, mas a história vai contar de outras mulheres que estão lá na cozinha daquela família tão rica e tão importante naquela época. O livro também trabalha com a ideia da história do império e do processo de libertação dos escravos. Então a gente vai vivenciar uma linha aqui nesse livro que fala sobre essa questão do processo, né? Que o negro sofreu, foi escravo por um bom tempo, vendido como mercadoria. Se você não sabia sobre essas informações, você vai ter uma aula de história, você vai ter uma aula também de conhecimento, você vai ter uma aula de filosofia. Por que filosofia, professor? Ora, porque nós vamos discutir relações nesse livro. Então é um clássico fantástico, e aqui a gente já começa parabenizando, e vocês sabem que durante a aula a gente fala muito também sobre o autor da obra, e eu quero parabenizar a autora, que é a Marta Serrano, né, por esse trabalho belíssimo, né, que ela trouxe, e que eu e você vamos conhecer um pouco mais. É como eu disse, se você não conhece sobre esse mundo, acerca das pessoas que foram exploradas no trabalho como escravo, você vai conhecer a partir de agora sobre essa história. Vamos lá. Também nesse livro contempla o seguinte: o significado de liberdade. Então é um livro que vai fazer uma abordagem nas primeiras linhas. Eu já falo sobre isso. O texto já traz uma relação da mucama que fica olhando, né? E aí a ideia é que ela esteja pensando em liberdade, né? A curiosidade fala sobre isso. Será que ela de fato está pensando sobre liberdade? Então, liberdade de pensamento, né? Até isso a gente consegue perceber no livro que a liberdade de pensamento ela era um pouco restrita, não porque existia um controle sobre a mente, mas é porque eles estavam tão habituados a serem escravos, estavam tão habituados a serem submissos aos seus donos. É óbvio que existia muitos que não eram submissos, porque era da natureza deles quererem reagir, quererem a liberdade, mas alguma parte sim estavam ali e eles tentavam manter, digamos que, um pouco de estabilidade em relação à convivência com os donos da casa, né? Liberdade de viver sua própria vida e ter suas escolhas. Então isso também é um ponto que eu já percebi nesse livro, que é justamente a questão de ter suas escolhas, né? De poder morar num local e escolher aquilo que você quer. Então a gente também percebe que no livro não existe isso, né? As portas estão fechadas para esse assunto da liberdade e para esse assunto das suas escolhas, né? Vamos lá. A gente consegue também identificar essa relação entre brancos e negros, uma relação conflituosa. A escravidão tem um ponto de destaque novamente negativo. E existe um diálogo entre o passado e a nossa visão do presente. Como assim, professor? Ó, existe essa visão que eu achei fundamental colocar esse ponto para que a gente pudesse dar sequência na discussão sobre essa obra. Olha o que acontece. Se existe um diálogo entre o passado e a nossa visão do presente, ou seja, o passado existiu a escravidão. Então, o que existe hoje? Então, é um diálogo que existe entre os dois, o passado e o presente. Então, a gente vai olhar, vai contemplar sobre isso. Vamos lá, dando sequência. O desejo de libertação e a autonomia era algo que era presente, com certeza, na vida desses escravos. E eu falei agora há pouco que eles tinham até receio do pensamento, né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa algo, a gente às vezes fala sobre aquilo. Então, eles tinham cuidado para não sofrer retaliações, para não ser colocado num tronco, ser espancado. Então, existia todo um cuidado, porque eles viviam nas casas grandes e tinham um certo problema de relacionamento, como eu já citei 2 vezes aqui, entre negros e brancos na época. A escravidão no passado, pessoas eram vistas como propriedades, né, como bens, né? Isso era o que acontecia no passado. E aí a gente faz uma reflexão para os dias atuais, sobre essa relação entre negros e brancos. Como é que hoje as pessoas estão vendo essa relação de negros com brancos, né?
Como é que você vê essa relação? É uma relação que precisa de respeito, é uma relação que precisa de cuidado, né? Nós somos todos iguais e a gente precisa dar sequência a essa mensagem, levando essa mensagem até outras pessoas. E esse livro chega justamente para que a gente consiga compreender como era o passado e, óbvio, trazer uma discussão para o nosso presente, né? Falar do que acontece hoje no presente. Vamos lá, sequência, né? Bem, temas que eu percebo, que eu trago, que são temas de trabalho desse livro, que estão presentes e que nós vamos, ao longo dos capítulos, falando sobre eles, né? Nós vamos conhecendo cada um, nós vamos identificando, e é interessante que você tenha esse cuidado. Toda vez que você for ler um livro de literatura, um clássico, uma obra, ou seja, uma literatura específica, um romance policial, como nós acabamos de sair de um, é necessário que você vá grifando, que você vá marcando, que você vá lá trazendo destaque sobre os capítulos, tá? Para que você possa depois ter condições de descrever o capítulo, você possa ter condições de falar sobre o capítulo. Então, pontos que eu percebo que são importantíssimos nesse livro. Primeiro, a gente percebe que existe o amor. Mas como assim, professor? Você já falou que nesse livro vai falar sobre negros escravizados, sobre dor, sobre sofrimento, mas é interessante a gente parar um pouco para pensar que mesmo com todas essas dificuldades, existe o amor, né? Entre os escravos existe uma relação de respeito, uma relação de amizade, e aí a gente percebe que também entre a Ciazinha e a Mucama, a gente consegue perceber isso, né? Essa relação de respeito, uma relação de reciprocidade entre elas, né? Mesmo que a escrava tenha um certo medo, né? As escravas, a gente vai percebendo entre linhas do livro que elas têm uma certa dificuldade de ter uma relação com a Sinhazinha por conta do medo. Então o medo faz com que elas se afastem por conta do pai da Sinhazinha, né? Ou a mãe da Sinhazinha chegar no momento e ver uma cena de diálogo entre elas. Então existe compaixão, é um ponto interessante, que a compaixão ela é trabalhada como algo mais amplo, né? Como ela é trabalhada, professor? Quando a Sinhazinha ela vai até a cozinha e ela senta no banco e ela tem um diálogo com as mucamas, com as escravas, né? E ela escuta a história delas, aí ela passa a compreender, até então ela não tem uma noção total do que é escravo sendo comprado, sendo vendido, essa relação de bem, né, de compra de um escravo. Então ela não consegue compreender, mas ao longo dos capítulos ela vai tendo essa compreensão. E um dos fatos interessantes também dessa obra é que ela, na idade de 14 anos, sua mãe também já começa a falar sobre casamento, porque era muito presente na época os filhos casarem cedo, e principalmente as moças, elas já tinham seu casamento pré-agendado, digamos assim, já existia um marido preparado e que no dia do noivado era que eles iriam se conhecer e a partir daí, em sequência, viria o casamento. Então não tinha aquela relação de afinidade, de se conhecer, de namorar e depois o noivado e o casamento. Não, eles se conheciam no noivado, estavam noivos e já os preparativos para o casamento. E ela, nesses primeiros capítulos, no 1 e no 2, ela já passa por essa situação. Então, o capítulo já começa a instigar isso, né? E ela tem uma noite mal dormida, porque ela sonha com um outro personagem, que nós vamos falar dele também, que é alguém que mora próximo e que espanca muitos escravos. Então, a gente compreende, nesse momento também, que há compaixão da personagem Sinhazinha referente aos outros escravos. Sofrimento, né? Ambas sofrem. Tem uma parte do texto em que Sinhazinha se acha tão individualista quando ela começa a falar, a questionar que ela deveria escolher o seu futuro noivo, que não achava justo, que aí ela pergunta para as escravas como é que elas escolhem os seus maridos, e ela fala para a Sinhazinha que elas escolhem com liberdade, e aí ela acha que ela não tem liberdade porque o pai escolhe o seu noivo. Enfim, o livro vai nos levar a entrar numa história, como se a gente estivesse dentro daquela sala, daquela casa grande, sentados, observando todas as cenas que vão acontecendo, cena após cena, que vai puxando essa história, e nós vamos fazendo grandes descobertas, capítulo após capítulo, e na verdade é um grande clássico. Você vai se apaixonar por esse livro. Fala de segredos, né? O livro tem segredos que são desvendados
no decorrer dos capítulos, e um dos segredos é justamente quando ela quer descobrir mais sobre a vida dos escravos, ela quer saber como funciona, como eles chegaram até aquela casa, porque ela foi criada em uma redoma de vidro, e ela não tem a dimensão do que acontecia com os escravos e como eles chegaram até aquele local. Tem também uma parte que a gente vai falar sobre o desejo à vida, né? O desejo de estar ali, cheio de saúde, né? O desejo de crescer, de ter uma condição de vida, de avançar. Então, é outro ponto que eu consigo trazer dentro da ideia desse livro. Vamos lá. O que aprenderemos nessa obra? O que nós vamos aprender com esse livro? Todo livro a gente vai trazer uma ideia ao final, um aprendizado ao final. E olha o que o sonho de Sinhazinha vai trazer. Primeiro, respeita as diferenças sociais, raciais e religiosas. Então eu e você vamos ter uma consciência plena sobre esses 3 tópicos, né? O respeito à diversidade no sentido das diferenças sociais, quem é negro, quem é branco também vai entrar com as questões raciais. Sociais, o seguinte, a condição financeira, respeito à diversidade da classe, pessoas que são pobres, pessoas que são ricas, então estarmos iguais, vivemos uma sociedade que respeita o próximo. Por isso que eu falei no início da nossa aula que a filosofia também está muito próxima e está entre os capítulos, quando eu falo nessa questão do respeito, né, as relações sociais. Então é muito interessante. Falei sobre o amor, então o amor tem que ser muito presente, né, nos capítulos da nossa vida. Então a gente trazendo para a nossa realidade, esse amor tem que estar presente. Então como nós estamos aprendendo sobre isso? Nesse livro a gente vai conseguir ter um pleno entendimento sobre a ideia do amor. Também um ponto aqui é a união, o companheirismo que estão inseridos nessa história, a liberdade de escolha, e justamente um ponto interessantíssimo é a empatia. Você sabe que a empatia, com certeza nós já trabalhamos em algum momento sobre empatia, ou o professor de filosofia já falou sobre empatia, e eu trouxe para vocês uma definição, para que vocês pudessem compreender e para que a gente possa estar nesse envolvimento com o tema da aula. Então vamos lá. A empatia, ela envolve 3 componentes: o afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O componente afetivo baseia-se na partilha. Então é a hora da emoção, desse sentimento, que você vai fazer a partilha com o outro, tá? E na compreensão de estados emocionais do outro, é você compreender o outro, é você se colocar no lugar do outro, tá? Então é isso que a gente vai aprender. Nós vamos encerrar a leitura desse com essa perspectiva de sermos empáticos, né? De estarmos envolvidos com empatia com o outro, de perceber o outro, não pela cor da sua pele, mas pelo que ele é, né? Por aquilo que ele produz, por aquilo que ele é no seu dia a dia. Beleza? Também nós vamos agora falar um pouco sobre pontos estratégicos, ou os pontos que você percebeu no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Após a leitura que você fez em sua casa, então nós vamos lá ler esses capítulos. Então vamos lá. O interessante desse capítulo é o seguinte, como eu já falei para vocês, que ele vai acontecer no ano de 1887. Um ano em que não existia essa relação de empatia, um ano que não existia essa relação negros e brancos estarem no mesmo nível, que é o que hoje a gente luta para que isso aconteça, que haja o respeito para com as pessoas. Então era um ano onde os escravos eles eram vistos como mercadoria. Era um ano em que os escravos eram colocados em um determinado local e eram vendidos como se fosse algo de um objeto, enfim. Então vamos lá. Sinhazinha toca o piano na sala de música da casa grande. Lembra que no início da aula eu li um pouco sobre isso, ela estava lá tocando, era muito forte as famílias nesse período do ano de 1887, as famílias estarem reunidas na sala, né, famílias ricas, nas casas grandes, e um dos filhos tocava um instrumento, né, tinha um momento em que a família estava reunida, né, ao seu lado estava a sua mucama, ou seja, era aquela escrava que acompanhava aquela moça, né, ela estava sempre com ela durante todo o processo, durante todo o dia. Acompanhava no banho, próximo ao jantar, orientava
aquelas garotas a estar dentro de uma rotina. Então a gente compreende que essa personagem ela já tem 14 anos, né? Então já uma adolescente, mas mesmo assim, esse processo desse ano de 1887 aconteceu. As mucamas estavam presentes todos os momentos. E o mais interessante é que elas tinham medo dos seus patrões, dos seus donos, porque elas precisavam estar atentas todas e qualquer ação em que as meninas realizassem durante o dia. Qual era o propósito? Ora, elas estavam sendo preparadas para o casamento. Então, eu falei sobre isso, que elas não tinham escolha para casamento. A escolha era feita por seu pai, né? Conforme era a riqueza do futuro marido, assim era a sequência para um casamento. Não existia essa relação do amor, né? Descobri o amor, estou apaixonado. Não, era uma relação mesmo de interesses familiares, né? Quanto mais rico estivesse a família, melhor era, né? Porque o poder aumentava e era uma família respeitadíssima, né? Na região aonde eles estavam inseridos. Então vamos lá, há maiores informações sobre os capítulos, né, que nós produzimos aqui, resumos para que a gente pudesse compreender a história. Espero que você esteja compreendendo sobre esse livro, que você tenha feito o resumo, que você tenha lido os capítulos, porque quando você lê os capítulos, você consegue ter uma compreensão daquilo que eu estou falando. Você está no mesmo nível da discussão sobre esse livro de literatura. Vamos lá. Ao seu lado, a mucama talvez sonhava com a liberdade. Lembra que no início do capítulo há essa relação de liberdade em que a mucama pode estar atenta para isso, pensando sobre isso, sobre esse processo de liberdade? Pois é, eu fiz um destaque aqui na palavra liberdade em vermelho, porque essa palavra ela vai simbolizar tantas coisas, né? Ela vai trazer tantos significados específicos por ser uma época diferenciada. A palavra liberdade ela também tem um peso para esse século e também vai ter um peso naquela época. Pode ser peso diferente? Sim, mas com o mesmo significado, né? A liberdade ela vai não só a liberdade de você poder sair da sua casa, mas a liberdade de todos os aspectos, de pensamento, de falar a sua opinião, aquilo que você pensa e que as pessoas vão respeitar a tua opinião, sem fazer com que você passe por um constrangimento. Então, nesse caso, é uma liberdade diferente, é uma liberdade em pleno século XXI. Nessa época, a liberdade ela era principalmente a liberdade de ser livre, de poder sair, ir em qualquer lugar e fazer aquilo que era um desejo que estava no seu coração. Mas eu trouxe o significado de liberdade, porque é importante que a gente venha discutir sobre isso, né? Falar um pouco sobre o que é liberdade. Então, liberdade significa o direito de agir, olha aqui, de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. Então, isso era muito forte para os escravos. Talvez eles fechavam os olhos para essa discussão, porque era algo que fugia propriamente das suas mãos, né? Era algo que talvez eles poderiam falar até alto e alguém escutar e passar por um processo de tortura, desde que não prejudique outra pessoa. Então eu tenho uma liberdade hoje e a minha liberdade ela não pode lhe prejudicar, né? Olha que interessante, um assunto que pode ser trabalhado em filosofia. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então era isso que eles queriam, a liberdade, eles terem a família, a casa dele, os filhos dele, cuidarem do seu espaço. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Então é isso, você ter a liberdade de expressar aquilo que você acha que é interessante, a liberdade de ir e vir, né? De estar no meio das pessoas. E um ponto interessante é a liberdade sendo igual, né? A liberdade ela precisa ser igual para as classes. Ou se é rico ou não, ela precisa ser nivelada. Se é branco ou não, ela precisa ser nivelada. Não existe uma liberdade que dê direito a quem tem mais. Não existe uma liberdade específica para quem é branco. Então a liberdade ela precisa ser igual. Ou seja, eu tenho os mesmos direitos do que o outro. Eu tenho uma liberdade que o outro também tem direito. Então isso é o que vai valer, tá? Então é interessante que a gente tenha essa
definição. Então vamos lá, ainda falando sobre o capítulo 1. Tá? A Sinhazinha às vezes pensava sobre isso, mas só pensava. E me chamou a atenção quando o livro traz essa descrição, mas só pensava. E aí eu comecei a pensar, por que ela só pensava? Né? Por que ela pensava sobre isso? Se você voltar nos livros de história, você vai conseguir compreender sobre isso, porque era um regime complicado, era uma situação complicada, não se tinha a tal da liberdade. Então vamos lá, por que ela só pensava? Eu coloquei isso. Por quê? Era difícil, a ideia de posse era total, seria uma afronta ela ter pensamento assim. Uma afronta com quem? Uma afronta com o seu pai, né? Talvez até a mãe poderia amenizar a situação, mas nem todas, né? Teriam esposos que na época já falariam para o seu marido. Mas era uma afronta para a época para o seu pai, né? Por ele ser dono de escravo. Então, ser dono de escravo na época era algo que chamava atenção, né? Dava a ideia que ele tinha posse, que ele tinha dinheiro. Sua mãe bordava no canto da sala. Era típico das famílias ricas da época ficarem reunidas na sala e elas ouviam música, né, através dos filhos. Ela percebe na janela, né, que uns olhos estão olhando lá, né, e ela diz, que olhos são aqueles? Quem são aqueles que aparecem na janela? Enfim, ela faz esse questionamento. Mais à frente, no capítulo 2, a gente vai ver o seguinte: Sinhazinha cumprimenta as escravas que trabalham na cozinha. Isso aqui era difícil de acontecer. Então, quando isso acontece, as outras escravas ficam sem entender o que está acontecendo. Lembra lá que eu trouxe para vocês uma descrição aqui do que nós vamos aprender com esse livro? E aí tem uma parte que fala também de perdão, fala de amor, enfim. A gente vai encontrar isso nessa personagem. Ela quer descobrir segredos que a Benedita escondia sobre o processo de escravidão e como ela havia chegado em sua casa. Então ela vai lá, ela entra, ela pergunta a Benedita, ela senta lá no banco onde é dos escravos, onde não é para ela estar, mas ela vai, senta, e Benedita conta que foi o seu avô, né? O avô da Sinhazinha que comprou justamente o avô dela, né, no Mercado Livre. E aí ela começa a contar a história, né, que os negros chegaram de navio, acorrentados. Muitos de seus conterrâneos ou pessoas que eram familiares morreram durante esse processo de vinda para aquela localidade, no porão dos navios. Acontece isso. E eles eram levados à praça para ser observado por todos os senhores, né? Eles pediam que os negros abrissem a boca para ver os dentes, então era vendido como mercadoria. A gente vai conseguir identificar essa fala no livro, a gente percebe isso fortemente acontecendo no livro, né? Que eram vendidos como mercadoria, e isso é a grande dificuldade, tá? Para os escravos estarem ali na vitrine como se fosse um objeto. O avô de Sinhazinha ela disse que tratava melhor os escravos do que atualmente, então isso tudo é perceptível durante os capítulos do livro. Então eu quero deixar para você uma reflexão sobre isso, né? Sobre os escravos que chegavam em porão e eram vendidos como mercadoria. E o primeiro ponto eram os seus dentes, que eram olhados para ver se eram bons, tá? Então fica essa reflexão, leia os capítulos, fique atento, se envolvam com essa leitura, como eu falei para vocês. É como se nós estivéssemos lá naquela casa, né, na casa grande, sentados e assistindo todo o desenrolar da história. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Na próxima estarei com vocês falando um pouco mais sobre esse livro que é um grande clássico, Os Sonhos de Sinhazinha. Valeu!